Bom dia, gente. Acho que agora vai ficar bom que eu desliguei a caixa, tá certo? Então, deixa eu prestigiar quem já chegou. Super obrigado por vocês estarem aqui hoje. Quem não me conhece ainda, eu sou superintendente da Associação de Bancos. Eu trabalho lá há mais de 30 anos. E a Associação de Bancos é uma entidade de classe com fins educacionais. O nosso enfoque é mais educação corporativa, mas há alguns anos que a gente vem modificando um pouco, até como o centro financeiro acabou indo para São Paulo, a Associação de Bancos tomou um caráter mais de responsabilidade social, e a gente acompanha muito os cursos, todos os eventos que são realizados no Rio. Ela passou a ter um caráter tipo, os bancos que são associados, eles querem fortalecer o mercado carioca, até por causa de todo o processo de esvaziamento que a gente soube que houve nos últimos anos. Então, a gente trabalha em estar fornecendo os eventos que a gente vê que tem carência, em estar apoiando algumas ações. Então, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em educação à distância. E hoje eu faço parte do Conselho da Fundação Getúlio Vargas. E a gente acompanha o trabalho da Fundação Bradesco, de inúmeras outras instituições, temos convênios com algumas universidades. Então, com isso, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande, estudando bastante sobre educação. E é por isso que a gente hoje está aqui conversando com vocês sobre esse tema. Então, eu espero poder agregar. Fico muito feliz de muita gente estar querendo ouvir, porque eu acho que é muito importante a gente querer investir em educação, querer mudar um pouco essa nossa história, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu fiquei dando 1000 voltas para minha cabeça, como que eu ia conseguir fazer um exemplo prático do que está acontecendo. Então, vamos ver se vocês entendem, se essa coisa meio lúdica, né? Vamos imaginar que isso aqui são as nossas competências, as competências que a gente desenvolveu, com que a gente trabalha. Então, o que acontece? A gente estava vivendo, todo mundo sabe, a gente vive dentro da nossa zona de conforto, das nossas competências, né? A gente vive aqui, agarrado aqui, como a gente está. Isso até março. E, de repente, de uma hora para outra, acontece isso. A gente tem que focar em outra zona de conforto, em outras competências, em outra história, a gente sai. E agora? A gente era daqui, a gente veio para cá, e agora? O que vai acontecer? Então, eu acho que agora o que a gente tem que fazer é isso, e englobar tudo que a gente tem, o que a gente tinha e o que a gente passou a fazer. E é sobre isso que eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês. Então, a gente está querendo falar desses novos rumos na educação pós-Covid-19. Pode até ser ainda um pouco de futurologia, porque a gente está falando do pós, a gente ainda está vivendo, mas acontece que hoje em dia, se a gente não falar do pós enquanto está acontecendo, quando a gente vê, é tudo muito rápido, né? Então, a gente tem aí o que aconteceu com o Covid, né? Que foi um monte de escolas fechadas e, com isso, todo mundo usando e-learning de uma hora para outra. Então, a gente sabe que os países estão em pontos diferentes, até em taxa de infecção. Hoje, agora, o Brasil é quase um epicentro. E, com isso, também as histórias estão diferentes, né? Então, de uma forma geral, a gente tem mais de 1,2 bilhões fora de sala de aula. Isso daí foi uma estimativa, não é ao mesmo tempo, porque na Dinamarca, por exemplo, as crianças já estão já retomaram. E enquanto que aqui, por exemplo, está todo mundo em casa. E, assim, essa mudança repentina da sala de aula em todas essas partes do mundo fez a gente se questionar, né, se essa adoção do aprendizado online vai persistir após a pandemia e como que isso vai afetar o mercado educacional mundial. Então, no Brasil, a gente percebeu que as escolas particulares fizeram as aulas online, mesmo sob os protestos, às vezes, de alguns estudantes e de pais. Isso foi na tentativa, né, de não perder o ano letivo. E as escolas públicas também acabaram adotando. Só que a gente já pesquisou e sabe que teve um problema muito grande no público, porque a maior parte dos alunos não acessou as aulas, né? Então, isso é uma coisa muito preocupante, porque se todas essas crianças simplesmente pararam de estudar esse período e chegar lá na frente, o ano contar e eles passarem, eles vão perder isso, foi um tempo perdido na vida deles, enquanto outros estavam estudando e conectados, né? Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar rápido. Então, assim, mesmo antes da Covid, isso que a gente tem era os investimentos em bilhões antes, até agora, 18,66, até 2019. E tinha uma projeção
até 2025 de 350 bilhões. Isso a gente está falando de aplicativo, de idiomas, aulas virtuais, ferramentas de vídeo, software de aprendizado. Isso não é só nem educação corporativa, nem básica, é tudo. Só que existe uma estimativa que agora, que ninguém sabe mais fazer exatamente qual é, que isso aqui pode ter atingido uma dimensão significativa que a gente ainda não tem essa noção. São números que só depois a gente vai conseguir trazer para vocês, né? Então, aqui nesse gráfico da Unesco, a gente vê exatamente o número dos alunos que foram impactados com o fechamento das escolas mundo afora. Educação básica, fundamental, aqui não tem cursos de pós, de idiomas, nada de uma hora para outra. E como o setor educacional está respondendo ao Covid-19? O que a gente fez, né? Então, em resposta a essa demanda significativa, uma série de plataformas online começaram a oferecer acesso gratuito ao seu serviço. O próprio Zoom, que a gente está aqui usando, oferece também gratuito. A gente até está usando uma paga, mas ele oferece gratuito. E uma delas, por exemplo, uma plataforma, não sei se vocês conhecem, a Byju's. Acho que quem não conhece vale a pena depois dar uma olhada no Google, porque é uma referência. Essa empresa é baseada em Bangalore e hoje ela é a empresa de educação tecnológica mais valorizada no mundo, porque eles têm um aplicativo muito interessante que é para criança, que é para educação básica. E eles também, desde que começou essa questão do Covid, eles anunciaram aulas gratuitas no aplicativo deles, que é o Think and Learn. E, de cara, assim, eles tiveram 200% de aumento no número de alunos. Isso, para eles, não é... Aqui já vai ter muito mais, porque era zero, mas eles já tinham uma base muito grande. Então, 200% para eles é uma coisa enorme, porque já era muito utilizado. Enquanto isso, lá a gente viu na China também, a Tencent, que era utilizada também pelo governo chinês, só que, em fevereiro, quando teve lá o ápice, eles instruíram 250 milhões de estudantes a acessar a sala de aula Tencent. Gente, 250 milhões é mais do que a nossa população. Isso foi o maior movimento online que já houve na história da educação. Então, assim, é um marco, não tem jeito, é um marco. A gente teve dentro do Covid um marco de educação, do maior movimento online já existente até hoje. E, com isso, várias empresas começaram a reforçar as capacidades dela para oferecer esse balcão de serviços para professores, para alunos. A gente tem a LARC, que é um conjunto baseado em Singapura, que é desenvolvido pela ByteDance, que é uma ferramenta que, a princípio, eles tinham mais para uso interno. E eles também pegaram e começaram a oferecer para professores e alunos tempo ilimitado de videoconferência, recursos de tradução, coedição em tempo real, agendamento de calendário, abriram tudo. Isso foi, para eles crescerem, eles tiveram que investir massivamente, né, na infraestrutura de servidores, recursos de engenharia. Foi uma coisa muito complicada. Porque a gente vê assim, a Zoom está oferecendo gratuito. Mas para ela oferecer gratuito, ela tem que estar dando esse apoio, eles têm de uma hora para outra, eles têm que aumentar a base deles absurdamente. A Alibaba, que é de comércio, todo mundo conhece o Alibaba como comércio, né, de compras, de varejo. Mas eles têm também uma solução de educação à distância, que é a Daing Talk, se não me engano. E eles também se prepararam para esse afluxo semelhante, né? Então, para oferecer esse suporte, no caso deles, eles estavam oferecendo mais até suporte de trabalho remoto, o pessoal que trabalhava em casa. E eles, para oferecer em larga escala, de um dia para o outro, o que eles fizeram? Eles pegaram o Alibaba Cloud para implantar mais de 100 mil novos servidores em 2 horas. Eles conseguiram bater outro recorde mundial, que em 2 horas eles implantaram 100 mil novos servidores para poder atender essa demanda. Isso foi com a Zoom, foi com todo mundo. Os caras fizeram um esforço que a gente não pode imaginar, que a gente está aqui desse lado e não imagina o que aconteceu do outro lado para estar acontecendo isso, né? Então, a gente sabe que alguns distritos escolares acabaram fazendo parcerias até com redes de televisão. Em Londres, a BBC entrou no circuito e fez canais educativos, quase o nosso telecurso segundo grau, só que focado nas faixas etárias. E para ser atrativo, para
fazer a garotada assistir, eles usaram os jogadores do Manchester United. Então foi muito bacana, muito interessante. Foi um movimento muito interessante. E aí a gente pensa no Brasil. Então, assim, no Brasil, esse movimento não era forte ainda, principalmente quando a gente fala de educação básica, e de uma hora para outra a forceps teve que passar a ser. Então, muita coisa a gente viu, o que a gente viu principalmente no Brasil foi Zoom e a parte da Google Teams, porque é muito mais fácil, como a gente está aqui falando com vocês agora, é muito mais fácil você pegar uma apresentação e canalizar numa ferramenta dessas do que você usar um outro aplicativo desse que prescinde de você adaptar um conteúdo, desenvolver. É bem mais difícil, você precisa de um preparo muito maior. Então, o que aconteceu no Brasil foi que teve esse demanda para isso. E aí, o que isso vai significar para o futuro da aprendizagem? Bem, tem muita gente que acha que essa mudança super rápida foi prejudicial e vai interromper o fluxo normal, porque a experiência de muitos vai ser ruim, de tanto de professores quanto alunos, isso vai interromper um pouco o fluxo normal. Agora, tem gente que acha que não, que essa mudança já criou um novo momento e que a gente vai ter um modelo híbrido de educação com benefícios significativos. Eu acredito nisso, para que ela vá voltar lá para o elástico. Eu acho que se a gente criou uma expertise nova, não é para voltar. A gente precisa andar sempre para frente. Não concordo com isso de voltar. Mas vai depender de muita coisa. Até quando a gente fala de público, né? Depende até de alunos, de professores, mas eu acredito nessa integração da informação, da educação com a sala de aula. E acho que no Brasil, com toda a dificuldade que a gente tem financeira, geográfica, o e-learning é uma grande saída. Se a gente parar para pensar, já tem várias transições bem-sucedidas aí mundo afora. Tem uma universidade, a Zhejiang, na China, que eles, em duas semanas, botaram 5.000 cursos online novos com esse digital. O Imperial College de London também lançou, agora esse ano, um curso sobre o coronavírus, que dentro do Coursera já é o mais matriculado desse ano. Então, a gente vê que consegue fazer rápido e consegue resultado, né? E já tem exemplos, a Universidade da Jordânia já colocou online, que ela acha que, com a experiência online, houve um aumento significativo da produtividade dos alunos, por causa dos programas de votação, tipo Kahoot, interatividade, compartilhamento de documentos. Então, eles veem um envolvimento, um crescimento dentro dessa disseminação do conhecimento muito interessante. Então, é muito legal. E quais são os desafios do aprendizado online? Não são poucos, né? É complicado, né? Tem muitos desafios a serem superados. A gente tem estudantes sem acesso confiável à internet, sem tecnologia, que ainda lutam para participar. E isso é muito mais observado até nos países com grande diferença econômica, como aqui no Brasil. A gente sabe que na Suíça, por exemplo, Noruega, 95% dos alunos têm um computador para estudar. E já em países como a Indonésia, 35% não tem. No Brasil, a gente não tem nem isso em número, até porque não houve ainda essa cultura de botar no computador. A gente houve essa jogada até para eles acessarem no celular, mas foi tudo muito jogado. Então, a gente não tem estudos concretos que tragam esses números. Mas a gente sabe que a dificuldade é grande. Até nos Estados Unidos, essa diferença é grande, porque você tem, enquanto a maioria das crianças de origem privilegiada tem acesso à internet, mais de 25% das outras não têm acesso à tecnologia, porque não adianta só a internet. Você tem que ter a tecnologia adaptada à ferramenta que você está usando. Então, a gente se preocupa muito que tem aparecido agora com o Covid um fosso digital. O que é esse fosso digital? É onde vão ficar essas crianças do mundo inteiro que não conseguiram acesso para estudar durante esse período, porque as outras vão continuar e elas vão parar.
E eu me preocupo mais ainda com o Brasil, porque pode ter esse fosso e podem fingir enfim, que não viram e continuar e dar andamento à educação dessas crianças, e aí não vai ter volta. Essa geração vai ter um gap aí, que ela vai sentir ainda mais as diferenças de desigualdade, de problemas no mercado de trabalho do que as anteriores. Ela vai ficar mais marcada ainda. Agora, a grande ironia da situação é que, para sair dessa situação, só com as ferramentas online. Por quê? Porque elas dão mais rapidez, mais agilidade e mais segurança para você conseguir. Na sala de aula, os professores não vão conseguir reduzir isso. Por isso que eu acho que é um caminho irreversível, que o governo precisa se preocupar, precisa olhar e precisa investir rápido, até porque não é tão difícil quanto parece. O investimento é bem menor e é tudo bem mais fácil do que o grande cavalo de Troia, o bicho de 7 cabeças que criam quando se fala de e-learning. Mas aí entra, né, a gente vai esbarrar no grande paradigma que é levantado por muitos instrutores, muitos alunos, o aprendizado online. Atrás, mais ou menos, porque minha especialização de educação à distância, porque foi quando nós lançamos os cursos na Associação de Bancos, isso foi nos 80 anos da ABERJ, a ABERJ já vai fazer 100 anos em 2022, então tem perto de 20 anos. E na época eu lembro de colegas meus da faculdade, eu fiz administração na Universidade Federal Fluminense. Vários colegas meus falavam na minha cara que desacreditavam completamente do curso online, que não viam validade, que não acreditavam. E eu ouvia isso mesmo fazendo curso, porque eu acreditava e eu achava que era um caminho, e não é porque uma pessoa não acredita que eu não vou continuar estudando, enfim. E quando eu falo que somente essas ferramentas de educação à distância podem superar esse fosso digital, é justamente por causa da facilidade que eu vejo que ela proporciona. Então, para quem tem o acesso à tecnologia certa, já há evidências que o aprendizado online é mais eficaz de várias maneiras. Tem pesquisas que mostram que, em média, um aluno retém de 25% a 60% mais material quando ele aprende online, em comparação a 8, 10% na sala de aula, 8, 10% na sala de aula. Por quê? Porque online eu posso dar o meu ritmo. Então, eu vou ser diferente de você. Cada um tem a sua percepção do conteúdo, o aprendizado é percepção. Então, na parte que eu tenho mais facilidade, eu vou andar mais rápido. Quando entrar na minha dificuldade, eu vou diminuir meu ritmo. E isso você vai fazer também. Quando a gente trabalha com a turma como um todo, o professor não consegue fazer isso. Se você tem um aluno que empaca, ele tem que empacar a turma até o limite, mas ele atrasa o desenvolvimento. Quantas vezes a gente sabe que a turma é nivelada, principalmente às vezes até no público, que eles nivelam por baixo para poder dar... Isso é péssimo, isso é completamente errado. Então, no online, você pode fazer, seja público ou privado, você simplesmente dá autonomia ao aluno para ele andar. E isso vai dar uma facilidade maior, uma eficácia, né? Porque você acaba aprendendo mais online, né? Agora, tem restrições, é lógico. Por exemplo, quando a gente fala de crianças menores, a gente sabe que elas precisam de um ambiente mais estruturado, de atenção, porque elas perdem um pouco de atenção. Então, para obter todos os benefícios do aprendizado online, tem que ter um esforço conjunto para oferecer essa estrutura toda que a gente tem, ir além da replicação de uma aula dentro de uma plataforma. Isso não é dar aula online, gente. Não é só chegar aqui e dar uma aula como você daria em sala de aula. Não é. Você tem que ver qual é a ferramenta mais adequada para aquele conteúdo, para aquele aluno. Você tem que utilizar, adaptar, usar vários recursos. Isso sim é uma educação à distância. E a gente tem inúmeras ferramentas, já vou mostrar isso para vocês. Então, como os estudos demonstraram que as crianças usam extensivamente os seus sentidos para aprender, se a gente torna a aprendizagem divertida, eficaz, com tecnologia, com games, com aplicativos, eles acabam se interagindo mais
e aprendendo mais. E aí sim, o e-learning é eficaz. Então, ele nunca vai ser eficaz se você pegar um PowerPoint que você daria numa sala de aula e jogar aqui dentro, até porque é bem diferente a sala de aula e as ferramentas que vocês usam, que a gente usa, né? E aí a gente cai num grande paradigma que é o aprender a aprender. A gente já fala, é engraçado que a gente já faz curso aprender na BERJ, mesmo presencial, acho que desde que eu comecei a trabalhar lá. E quem conhece pedagogia sabe que esse termo aprender a aprender está ligado à corrente construtivista do Jean Piaget. Então, deixa eu fazer assim, de uma forma simples, o que é essa ideia? É que o aprendizado se dá com a interação do conteúdo e do indivíduo. Então, nesse sentido, tudo que a gente aprende é uma construção pessoal, como consequência da sua percepção, né? Como você encara a experiência. Então, um dos princípios do aprender a aprender é esse desenvolvimento da autonomia do aprendiz, onde ele aprende a construir o conhecimento por si mesmo. E, nesse sentido, o aprendizado é muito mais significativo do que aquele quando é simplesmente tem a mera transmissão do conteúdo. E por que não aprender agora a usar essas ferramentas de educação à distância, né? Então, para aprender a aprender, a gente destaca 3 premissas, que são a atitude, as habilidades e o conteúdo. Então, a atitude, gente, é a motivação de quem está aprendendo. As habilidades são os conhecimentos que você tem para poder estar ministrando aquilo o que é pré-requisito para você dar andamento ao seu conhecimento, porque você não consegue aprender matemática 5 se não tiver 4. Então, isso é a habilidade. E o conteúdo não muda, o conteúdo é o mesmo na sala de aula, do que você vai aplicar à distância, o conteúdo é o mesmo. O veículo é que é diferente, a abordagem é que é diferente. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender a aprender. Nós só desenvolvemos essa capacidade quando a gente aprende a pensar. E a gente pensou de forma de sala de aula a vida inteira. A gente agora precisa aprender a pensar aqui, a pensar nas mídias. Porque tudo hoje é na mídia. Você entra no metrô, está todo mundo com o telefone na mão. Você vai no restaurante, está todo mundo com o telefone na mão. Se a gente não pegar e pensar a educação também na mídia, eu não sei onde isso vai parar. Eu acho que vai ser muito complicado. Então, dentro dessa nova realidade, a gente tem que se condicionar a pensar diferente. Então, assim, vamos voltar lá para o elástico. A gente está numa realidade totalmente nova. A gente saiu do nosso campo de conforto. Então, tem muita coisa para a gente observar, muitos fatores. Mas, assim, eu nem vou ficar aqui, porque aprender a aprender sozinho, acho que eu fico aqui até meio-dia. Então, vamos passar aqui adiante para outro problema, aprender a ensinar. Então, não é menos importante do que aprender a aprender. Gente, a gente precisa que os professores percam a resistência às ferramentas online. Eu sei que a remuneração é diferenciada, eu sei que tudo é diferenciado, mas a gente precisa... Esse é um grande problema, porque muitas vezes o ensino é visto como produto, e não é. Ensino não é. O conhecimento... Eu acredito no compartilhamento de conhecimento gratuito. E eu acho que isso vai acontecer em breve. Então, quem não mudar o pensamento agora não vai conseguir viver de educação, porque a educação precisa modificar desde a precificação, da forma de abordagem, e os professores precisam parar de ter medo. Eu conheço professores que têm medo de colocar alguma coisa online e perder a propriedade. Ninguém tira o que você sabe, gente. Ninguém tira o seu valor. Não adianta. Alguém pode copiar, mas não vai conseguir replicar. A sua apresentação não vai ser a mesma, feita por A, por B ou por C. Então, a gente precisa levar esse mesmo conteúdo que a gente leva na sala de aula, gente com muita maestria e que não consegue levar para o e-learning, precisa levar para essas ferramentas. E quem não consegue, é lógico que não é que todo mundo precisa estudar e fazer as ferramentas, existem empresas que dão apoio, existem pessoas que dão apoio, mas você precisa estar aberto a essa nova realidade de levar o conteúdo, e a gente precisa abrir mão de várias técnicas, porque para garantir a absorção, não é só
eu dou aula no Zoom, eu dou aula no... Tem que ter várias técnicas, é um conjunto de ferramentas. Bem, é outro tema aqui que dá para a gente ficar até amanhã. Então, o que a gente tem agora? A gente tem um imperativo educacional em mudança. Então, é lógico que essa pandemia interrompeu totalmente um sistema educacional que muitos já afirmavam que estava perdendo a relevância. Tem um livro que é 21 lições para o século XXI, é muito legal, é do mesmo autor do Sapiens, acho que vocês devem conhecer. E lá o autor fala exatamente isso, como é que as escolas continuavam a se concentrar nas habilidades acadêmicas tradicionais e na aprendizagem mecânica, em vez de habilidades como pensamento crítico e adaptabilidade, que já todo mundo está falando que é o que vai ser valorizado no futuro. Então, a gente fala nas novas competências, só que a gente continua não ensinando essas competências para as crianças. E aí? Qual é o futuro disso, né? O que vocês acham? Será que essa mudança agora para o online não ajuda a gente a ser vai ser o catalisador para criar um novo método eficaz? É esse gap que a gente não pode perder, porque se a gente vai mudar agora, a gente tem que aproveitar e se adaptar, inserir dentro do conceito, já que leva menos tempo para absorção e para a criança aprender, vamos inserir essas competências, vamos desenvolver essa nova forma dessas crianças olhar, porque lá fora o pessoal já está fazendo isso. Se a gente não fizer aqui, vai dar problema. Então, é aquela história, né? Que eu já falei, tem gente que acha que essa mudança apressada atrapalhou o processo inteiro. E outros que acham não, que agora vai ter um novo normal. Eu também acredito que não tem normalidade, que a normalidade agora é uma nova realidade e que a gente vai ver esses benefícios em pouco tempo, se Deus quiser. Então, qual foi a importância dessa disseminação do conhecimento no Covid, né? A gente sabe que todos esses grandes eventos mundiais, como guerras... A mulher que está defendendo as aulas online, sendo que a maioria das crianças nem celular tem, o povo não tem computador, não tem nada, os pais. É um processo, é isso que a gente está falando, a gente precisa adaptar, né? A gente não tem jeito. A gente percebeu no SARS, por exemplo, que aumentou o número de comércio eletrônico de uma hora para outra de uma forma brutal. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer no pós-Covid, mas o que a gente viu é que esse é o único setor em que o investimento não só não diminuiu, como aumentou absurdamente. Então, ficou claro com essa pandemia que é importante disseminar o conhecimento entre fronteiras, empresas, partes da sociedade. E se a tecnologia online pode desempenhar um papel aqui, cabe a nós todos explorar esse potencial do jeito que der. Tá? E existem soluções para essa questão de nem todo mundo ter acesso. Tá? Então, a Unesco tem aqui, isso aqui eu acho bem interessante para quem está estudando e para quem quer se aprofundar, são as ferramentas disponíveis para você trabalhar. Então, assim que teve a questão da Covid, eles botaram no site, tá? Aqui são os sites de apoio psicológico, então como você falar com as crianças sobre a Covid, como o professor falar, como um cuidador falar, isso eles têm lá. Aí tem os programas de gerenciamento os LMS, né, que são de gerenciamento de cursos. Aqui tem alguns só, porque isso aqui a listagem é infinita. Eu acho que eles listaram os que têm versões gratuitas, porque a Berge mesmo já trabalhou com o Moodle bastante tempo, que ele tem uma versão gratuita, a gente já trabalhou com a Aulanet, hoje a gente trabalha com o Convivo, que nem está aqui. Então, eu acho que eles listaram os mais conhecidos, e isso é uma questão de adaptação, cada um usa o que bem entendeu, o que tem mais facilidade, o que responde melhor às suas necessidades. Como eu disse, a gente mesmo já mudou várias vezes.
Aqui são os sistemas feitos só para uso em telefone celular. Quem não conhece esse Kaios é bem legal, é uma coisa bem interessante. Aqui são os aplicativos, sistemas com aplicação offline. Então, você trabalha no computador, mas já é outro tipo de funcionalidade. Você faz o EAD, você trabalha no computador, mas sem estar online. Então, quem não tem acesso online vai ter acesso a ele offline. Aqui são os cursos gratuitos, né, nas plataformas online, acho que muita gente deve conhecer. A Coursera, eu já fiz vários grupos, o Alisson, são as plataformas online de massa. Os conteúdos autodirigidos, que são específicos de língua, ou, enfim, de cada tema, que também é uma coisa que você muito extensa. Esses são todos referendados pela Unesco. Os leitores de telefone, as plataformas colaborativas que suportam comunicação de vídeo, tipo Zoom, que é a que a gente está usando aqui agora. Ferramentas para criar o conteúdo digital para você apresentar para os seus alunos. Tem várias aqui bem interessantes. Nós também utilizamos outra que não está aqui. E aqui são os sites onde tem as novidades. Aqui é bem interessante você acompanhar esses sites, quem puder, alguns. Aí vale a pena cada um fuçar e olhar qual que ele acha interessante para ele, quais são, onde tem as coisas que interessam. Eu gosto muito de alguns, mas aí depende do foco de cada um. Nosso foco é mais corporativo, como eu falei. E eu acho que, como a gente está falando de educação, não é comum no Brasil, mas eu acho que vale a pena a gente falar do homeschooling. Essa regulamentação do homeschooling está parada na Câmara já há bastante tempo. Eu não sou contra nem a favor, não tenho capacidade para resolver isso, só estou querendo falar aqui para vocês que a gente viu que ela ganhou um novo fôlego com esse isolamento do coronavírus. Quarentena não é homeschooling. O que está acontecendo agora não é homeschooling, gente. O que está acontecendo foi uma adaptação de um sistema que a gente tinha e que foi jogado para online. O homeschooling prescinde de um monte de coisa, assim como a educação à distância como base também prescinde de um monte de estudos, um monte de coisa. Não é isso que estão vendo. Então, não vamos nos precipitar dizendo que não dá, sem se aprofundar, sem conhecer as ferramentas. E o que a gente vê é que, antes mesmo do coronavírus, que a gente está falando aqui, 1º de fevereiro de 2019, até 1 de janeiro de 2020, esse projeto de lei do ensino domiciliar, que é o que está lá na Câmara, foi o mais visualizado no site, tanto por educadores como por pessoas particulares. Então, eu não sei, mas eu acho que é um movimento que está prestes a explodir aqui no Brasil também, porque lá fora já tem muitos países que trabalham com homeschooling. Bom, gente, qual é a conclusão que a gente tira disso, né? Nada vai ser como antes, não adianta. A gente sabe, a gente fala do fosso digital porque a gente sabe que tem dificuldades, que tem crianças que não têm acesso, que tem um monte de coisas, mas nada vai ser como antes. E se a gente simplesmente falar, não tem jeito, vamos todos voltar para a sala de aula porque nossas crianças não têm acesso. Tudo bem, bacana, mas a gente vai continuar sempre atrasado, porque não é essa a realidade do mundo. O mundo mudou e a gente precisa mudar. Enquanto nós tivermos resistência e não tentarmos, problemas são para ser superados. Existem lugares mais pobres, que a gente sabe, pelo mundo, que já fizeram salas de aula coletiva. Então, coloca computador lá para todo mundo, o professor funciona como monitor. Qual é a vantagem disso? É a rapidez, é a inclusão dessas ferramentas e a forma de pensar diferente que você está tirando. Não adianta, a gente precisa quebrar esse paradigma. A gente está atrasado em relação ao resto do mundo e, se não mudar, vai ser complicado. A volta às aulas vai ser delicada, a gente vai ver muitos alunos voltando com traumas, voltando parados, voltando mais atrasados ainda. Então, a volta é delicada, mas a gente precisa se preparar para, dentro dessa volta, estar incluindo novas ferramentas e uma nova realidade, ou vai dar um problema muito sério. Então, gente, olha,
eu quero apresentar, que são esses cursos, que são os que a gente tem na Aberj, já desenvolvidos, já há bastante tempo, são totalmente online, são mais corporativos, como vocês podem ver. Nós já atendemos mais de 100 mil alunos, até no Japão a gente teve aluno. Quem não conhece, quiser conhecer um pouquinho, esse aqui é o único que a gente tem de capacitação. E assim, espero ter falado alguma coisa interessante para vocês. Estou aberta para responder o que vocês quiserem agora. É uma questão polêmica, sim, mas que precisa ser olhada. Por isso que a gente resolveu trazer esse assunto à tona. Então, aqui estão os meus contatos. Esse vídeo vai estar depois no canal Educaberj. A gente tem um canal de educação. Quem quiser acompanhar e seguir, vai ser uma honra. A gente fala muito de formação, de carreira, ajuda as pessoas a fazer currículo, ajuda os estudantes com novas possibilidades de carreira, a dar dicas de comportamento, faz entrevistas com pessoas do mercado. Então, é um canal muito no intuito de ajudar quem quer se colocar, quem está começando a carreira, quem quer empreender, e até também pessoas que estão no mercado e têm uma determinada carência. Então, esse é o intuito do nosso canal, esse é o intuito do nosso trabalho. O pessoal foi bem participativo, agradeço. A gente recebeu algumas questões aqui, sim, também alguns comentários. Eu selecionei aqui algumas questões, tá? Se a gente não conseguir responder todas, essas outras questões serão enviadas por e-mail também. Aqui a Ana Paula Gonçalves perguntou: você falou que a remuneração é diferenciada. E o que acontece com a remuneração online? Remuneração dos professores? Isso. Aí, olha só, remuneração é uma coisa que tem que ser negociada, cada um tem um preço, cada coisa. O que a gente sabe é que o curso online, ele é mais barato. E ele é mais barato por quê? Porque ele atinge um universo muito maior de pessoas. Então, o que você ia ganhar com 20, você vai ganhar com 2.000, 3.000, 4.000. Então, isso é feito assim. Agora, quando você fala da remuneração do profissional, aí vai depender do que é o seu curso e de como vai, de quanto você vai cobrar. Isso é uma questão bem delicada, mas é diferenciado, porque aquele professor, digamos, vamos fazer aqui uma hipótese clara, né? Um professor de cursinho que dava curso de concurso, que dava aula em 10 cursos. Quando ele coloca online, ele já passa a dar em 1. Então, a princípio, ele ganha menos. O que ele precisa fazer para ele continuar? Ele precisa estar sempre se atualizando, criando novas ferramentas, criando novos aplicativos, e consegue fazer isso. Dá trabalho, mas com esse trabalho, a gente constrói uma educação mais concisa. Por isso que eu falo, precisa do envolvimento de todo mundo, porque ganha bem pouco, tá? Quando eu falo que a gente treinou 100 mil pessoas, e as pessoas veem a associação de bancos e pensam, nossa, cheio de dinheiro. Não, é uma entidade pobre, tá? Que vive de batalhar. André está rindo porque ele sabe. É uma entidade pobre. A gente é precursor de um monte de coisas e não tem muito dinheiro, porque não se ganha muito dinheiro com isso. Mas esse não é o objetivo da entidade. O objetivo é disseminar conhecimento, é estar fortalecendo o Rio de Janeiro. E não só, quando a gente vai para o online, presencial é o Rio de Janeiro. Quando a gente fala em online, o universo abre totalmente. Bem, com aquela questão do receio dos professores, né, na educação à distância, o Cleiton comentou aqui que o receio dele, né, tem mais relação com a exposição, né, que ele colocou aqui que muita gente é mal educada e só destilam ódios nas redes. Existe alguma forma, então, da pessoa se prevenir ou então se proteger desses ataques? Cleiton, olha só, eu te entendo completamente. A gente tem um canal, como eu falei, no YouTube, e a gente sabe de estilo ódio, que falam, que criticam, mas olha só, eu acho que a gente tem que ser mais que isso. A gente tem que conviver com isso e deixar as críticas, porque, com certeza, vem muito mais crítica do que aceitação, porque quem aceita não fala nada, mas o que critica está lá colocando. Então, se você for levar para isso, a gente não vai fazer nada. A gente precisa ser superior a isso e deixar rolar, deixar tocar a vida e, enfim,
você tem o seu valor, você tem que saber disso, você tem que ter uma para bater, mesmo sabendo que muita gente vai criticar. Mas eu estudei para isso, então não estou sempre, entendeu? Você pode falar, eu acho que isso Angélica, o seu áudio está cortando muito. Deve ser a conexão. Então, desculpa aí, gente, mas essa é uma dificuldade tecnológica. Mas o que não foi entendido, eu mando depois por e-mail, Cleiton. Se ficou alguma dúvida, André, depois eu mando e-mail para eles. Ok. Aqui temos uma pergunta da Janaína, né? Ela está falando aqui sobre os aplicativos, a pergunta na íntegra. Você abordou sobre os aplicativos de colaboração em vídeo. Todos os exemplos que deu serviriam para aplicação em uma aula online, com uma quantidade superior a 20 alunos, ou cada um tem uma especificidade diferente? Cada um tem uma especificidade diferente. E aí tem as versões gratuitas. Por exemplo, o Zoom tem a versão gratuita, que é para um número de alunos. Aí depois você faz outro, você vai para 1000. Enfim, então isso depende do número de alunos, realmente depende cada ferramenta tem uma aplicação. Essa é a dificuldade. Bem, além disso, a gente teve muito comentário em relação ao acesso, né, à internet. O acesso que a gente sabe que no Brasil é complicado. Sim, precisa investir. Etc. Então, a gente teve muito comentário a respeito disso. Se alguém tem mais alguma outra questão que queira levantar, a gente está aberto. Deixa eu só falar uma coisa, André. Eu acho que no primeiro momento, como tem... Mas olha só, gente, tudo é vontade. Eu falei aqui, eu mostrei para vocês que em 2 horas a Alibaba botou 100 mil servidores no ar. Então é vontade, tudo é vontade. A gente precisava de envolvimento sim, para e uma coisa diferente. Mas você pode trabalhar a educação à distância, ou e-learning, offline. A gente pensa muito em internet, mas pode trabalhar offline. Você adequa seu conteúdo para o aplicativo offline e ele é instalado. Assim como você fazer essa sala colaborativa, você coloca os computadores, coloca as ferramentas, porque está em sala, a gente vai ter essa transição das crianças ainda de aprenderem a não dispersar a atenção total. E sabe, quando a gente fala de criança, não tem ajuda, vai sempre. Tem essas salas de você trabalha com ferramentas. Então é quebrar o paradigma e passar a utilizar mais essas ferramentas, sair do modelo que a gente tinha tradicional, porque não tem jeito. Esse modelo está ultrapassado. Se a gente tem realidade onde a internet é limitada, os recursos são limitados, a gente tem que fazer essa transição usando a realidade. Depois, a tomar a gente ter as condições plenas de poder estudar, porque o que vai acontecer é que é o fosso de quem tem recursos vai conseguir estudar nessas condições plenas, porque não adianta a gente mudar, a gente vai mudar a gente vai manter a nossa sala assim, porque os nossos não têm acesso a estudar na nossa sala e vão online também e vai voar pelas outras. Então a gente vai ter um fosso digital e a gente vai ser responsável por isso também. Então não adianta ser cego nesse momento e falar não dá. A gente precisa resolver. O Brasil que é preparado para isso, para resolver problemas, para tentar fazer uma limonada. Então esse é o nosso recado, a gente precisa mudar, gente. Mais alguma coisa, André? A gente tem mais uma pergunta, acredito que vai ser a última. Eu peço até desculpas, o debate está muito bom, mas o áudio está realmente falhando muito, então não sei se a gente tem como levar daqui para frente. Só antes de passar essa pergunta, só que eu quero lembrar que esse vídeo vai estar na semana que vem no nosso canal, o vídeo na íntegra, vai estar toda a live lá disponível para que vocês possam ver novamente, ou então enviar para amigos ou colegas de profissão. Então, a Larissa
A Larissa Calheiros, ela mandou uma pergunta referente à educação, à volta da educação no Rio de Janeiro. Há uma previsão de volta às aulas presenciais no Rio de Janeiro, porém, uma série de medidas terão que ser tomadas e adaptadas. Por exemplo, uma parcela de alunos terão que assistir às aulas online, enquanto outra parcela assistirá presencialmente. Você acha que terá uma diferença significativa em relação ao aprendizado dessas duas parcelas de alunos? Eu acho. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo, gente. É um momento delicado, sim. A volta a gente tem que voltar com segurança para os professores, para os alunos, para os funcionários das escolas. É lógico que tem que pensar nisso, mas também tem que pensar no que vai acontecer no conteúdo. Eu acho que eu vejo muita coisa, assim, tem escolas super comprometidas, trabalhando efetivamente dessa forma, e tem escolas que simplesmente estão empurrando com a barriga. A gente sabe disso, empurrando com a barriga, jogando coisas online para quando voltar. Isso vai dar problema, sim. E se não for pensado agora, vai ser péssimo. E isso de como é que você faz uma parte online, uma parte... Como você vai fazer isso? Não, eu não consigo pensar para a mesma turma duas realidades. Ou você faz atividades que sejam todas online. Eu acho que essa devia ser a maior preocupação. Nesse momento, a preocupação não devia ser em diferenciar, e sim criar atividades que envolvesse todo mundo. E eu acho que não está sendo feito isso. Está sendo só vamos passar o tempo e vamos embora. Então está muito complicado. Eu vejo muito, enfim, foi todo mundo pego de surpresa. Então, situações emergentes acabam, às vezes, tendo soluções que não são adequadas, que são os tapa-buracos. Mas a gente já está 3 meses parado, então acho que tem que parar para pensar. Acho que os diretores de escola deviam conversar, deviam tentar envolver, enfim. Eu sei que é tudo muito difícil, eu sei que tem resistência, eu conheço a resistência dos professores e dos alunos, como a gente trabalha com o e-learning há 20 anos, eu já vi dos dois lados, eu vi gente que adora, eu vi gente que detesta, então eu sei que é um momento difícil, mas hoje é o que a gente tem para o momento, então a gente precisa trabalhar isso, Larissa. Então, tá certo, André? Tá certo. Acho que a gente conseguiu responder pelo menos quase tudo, né? E calar um pouco dos comentários. Lembrando que o certificado de participação desse webinário, ele vai estar disponível também. A gente vai enviar pelo e-mail que vocês fizeram a inscrição lá no Simpla. E dentro de 24 horas, mais ou menos, a gente já está encaminhando esses certificados. Então, gente, super obrigado de coração, é muito importante para a gente. Uma entidade de classe vive disso aqui, então é uma honra estar falando com vocês. Quem quiser mandar e-mail, quem quiser falar comigo, quem quiser falar no canal, eu estou aí, gente. Pode falar, pode reclamar, pode fazer o que quiser. Eu sou paciente, eu vou ouvir, tá bom? Obrigada. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Tchau.